Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Teoria Geral do Processo e Fase do Conhecimento no Processo Civil. Neste módulo de Teoria Geral do Processo, estudaremos a aula 2, que trata dos princípios fundamentais do processo, com destaque para o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça. Quando estudamos o direito processual, é fundamental compreender que o processo não é apenas um conjunto de atos e procedimentos previstos em lei. O processo moderno é orientado por princípios que servem como verdadeiras diretrizes para a atuação do poder judiciário e para a proteção dos direitos das partes. Esses princípios possuem fundamento constitucional e representam garantias essenciais do Estado democrático de direito. Os princípios processuais estão previstos principalmente na Constituição Federal de 1988 e exercem papel fundamental na interpretação e aplicação das normas processuais. Eles garantem que a atuação do Estado ocorra de maneira justa, equilibrada e respeitosa aos direitos fundamentais dos cidadãos. O primeiro princípio que devemos estudar é o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso live, da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é considerado um dos princípios mais importantes do direito processual. Ele representa uma garantia fundamental contra arbitrariedades praticadas pelo Estado. Em outras palavras, significa que qualquer pessoa somente poderá sofrer restrições em seus direitos após a observância de um processo regular, realizado de acordo com as normas legais e constitucionais. Esse princípio possui origem histórica na Magna Carta inglesa de 1215 e foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos até alcançar a importância que possui atualmente. Seu objetivo é assegurar que as decisões judiciais sejam produzidas por meio de um procedimento justo e imparcial. O devido processo legal pode ser analisado sob dois aspectos. O primeiro é o aspecto formal. Nesse sentido, exige-se que o processo siga todas as etapas e procedimentos estabelecidos pela legislação. As partes devem ser regularmente citadas, devem ter oportunidade de se manifestar, produzir provas e utilizar os recursos previstos em lei. Já o aspecto material do devido processo legal está relacionado à razoabilidade e à proporcionalidade das decisões estatais. Não basta que a lei seja formalmente observada. É necessário que as normas e decisões sejam compatíveis com os princípios da justiça e com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Do princípio do devido processo legal derivam diversas outras garantias processuais, entre elas o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça, que também possuem grande importância no sistema processual brasileiro. Outro princípio fundamental é o princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Esse princípio estabelece que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O contraditório consiste no direito das partes de serem informadas sobre todos os atos praticados no processo e de terem a oportunidade de se manifestar sobre eles. Isso significa que nenhuma decisão pode ser tomada sem que as partes tenham a possibilidade de conhecer os argumentos e provas apresentados e exercer influência na formação do convencimento do juiz. O contraditório possui duas dimensões importantes. A primeira é a dimensão da informação. As partes têm o direito de ser comunicadas acerca dos atos processuais e de conhecer tudo aquilo que ocorre no processo. A segunda dimensão é a da reação. Não basta apenas ter conhecimento dos atos processuais. É necessário que as partes tenham oportunidade efetiva de apresentar argumentos, impugnar provas, formular pedidos e participar ativamente do desenvolvimento do processo. Atualmente, fala-se em contraditório substancial ou participativo. Isso significa que o contraditório não se resume à simples ciência dos atos processuais. As partes devem ter a possibilidade real de influenciar a decisão judicial. O juiz não pode fundamentar sua decisão em elementos sobre os quais as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar. Por essa razão, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou a vedação às decisões surpresa.
O magistrado deve permitir que as partes se manifestem previamente sobre qualquer fundamento que possa ser utilizado na decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Ao lado do contraditório, encontramos o princípio da ampla defesa, também previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Esse princípio garante às partes o direito de utilizar todos os meios lícitos e legítimos para defender seus interesses dentro do processo. A ampla defesa assegura a possibilidade de produção de provas, apresentação de documentos, formulação de argumentos, interposição de recursos e utilização de todos os instrumentos processuais admitidos pelo ordenamento jurídico. Podemos afirmar que a ampla defesa possui duas dimensões. A primeira é a defesa técnica, que consiste na atuação de advogado ou defensor devidamente habilitado para representar os interesses da parte. A segunda dimensão é a autodefesa, que corresponde ao direito da própria parte participar do processo, prestar esclarecimentos, apresentar informações e acompanhar o desenvolvimento da demanda. A ampla defesa está diretamente relacionada ao contraditório. Enquanto o contraditório garante o direito de participar e se manifestar no processo, a ampla defesa assegura os instrumentos necessários para que essa participação seja efetiva. É importante destacar que a ampla defesa não autoriza a utilização de meios ilícitos. A produção de provas obtidas ilegalmente, por exemplo, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A defesa deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pelas leis. Outro princípio fundamental é o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse princípio também é conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele significa que toda pessoa possui o direito de recorrer ao Poder Judiciário sempre que seus direitos forem violados ou ameaçados. O acesso à justiça representa uma das maiores conquistas do Estado democrático de direito. Ele assegura que ninguém poderá ser impedido de buscar a tutela jurisdicional para solucionar seus conflitos e obter a proteção de seus direitos. Entretanto, atualmente entende-se que o acesso à justiça não se limita ao simples direito de ingressar com uma ação judicial. O verdadeiro acesso à justiça exige que o cidadão tenha acesso a uma prestação jurisdicional efetiva, rápida e capaz de solucionar adequadamente o conflito. Por isso, o acesso à justiça está relacionado com diversos outros princípios, como a duração razoável do processo, a efetividade da tutela jurisdicional e a garantia de um processo justo. A Constituição Federal também assegura assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não possuem recursos financeiros para custear as despesas processuais. Essa garantia é fundamental para evitar que a falta de recursos econômicos impeça o exercício do direito de ação. A Defensoria Pública desempenha papel essencial na concretização desse princípio, prestando assistência jurídica gratuita aos necessitados e promovendo o acesso à justiça para toda a população. Além disso, o acesso à justiça não se limita ao Poder Judiciário. O ordenamento jurídico brasileiro estimula a utilização de métodos adequados de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Esses mecanismos contribuem para ampliar o acesso à justiça e proporcionar soluções mais rápidas e eficientes para os litígios. Todos esses princípios estão intimamente relacionados. O devido processo legal constitui a base do sistema processual. O contraditório e a ampla defesa garantem a participação das partes e a utilização dos instrumentos necessários para a proteção de seus direitos. O acesso à justiça assegura que qualquer pessoa possa recorrer ao Estado para obter uma solução adequada para seus conflitos. Sem essas garantias, não seria possível falar em processo justo ou em Estado democrático de direito. Os princípios fundamentais do processo existem justamente para impedir abusos, assegurar igualdade entre as partes e garantir que a prestação jurisdicional seja realizada de forma legítima e eficiente. O Código de Processo Civil de 2015 reforçou ainda mais a importância desses princípios, valorizando a boa-fé processual, a cooperação entre os sujeitos do processo e a busca por uma tutela jurisdicional efetiva. O processo moderno deixou de ser um simples conjunto de formalidades para se tornar um instrumento de realização da justiça. Portanto,
podemos concluir que os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça representam pilares fundamentais do direito processual brasileiro. Eles possuem fundamento constitucional e asseguram que o processo seja desenvolvido de forma justa, equilibrada e compatível com os direitos fundamentais dos cidadãos. A observância desses princípios é indispensável para garantir a efetividade da jurisdição e a realização da justiça em uma sociedade democrática. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a teoria geral do processo, aprofundando outros temas fundamentais para a compreensão do direito processual. Até a próxima!